Então, bom dia a todos. Eu sou a Maria Rita Espina Bueno, já me apresentei, acho que para a maioria. Eu sou diretora executiva da Anjos do Brasil. Para nós é um prazer ter a presença de todos vocês aqui no nosso terceiro Congresso de Investimento Anjo. Nós somos uma organização sem fins lucrativos, de fomento ao investimento anjo e apoio ao empreendedorismo de inovação, que atua em 3 verticais: fortalecimento de rede, disseminação de cultura e conhecimento e políticas públicas, como vocês já me cansaram de me ouvir bastante falar. Hoje nós vamos ter uma programação muito interessante. Nós vamos ouvir algumas das lideranças atuantes no cenário de investimento do Brasil, América Latina, Estados Unidos, Canadá, governo e iniciativa privada, discutindo uma agenda positiva e conectada em torno do investimento em projetos inovadores. Nós esperamos que todos vocês aproveitem. Gostaria de dar boas-vindas a todos, mas especialmente aos membros do nosso Conselho Consultivo. Durante esses quase 4 anos de vida da Anjos do Brasil, nós temos aprendido muito com o nosso conselho, então agradeço muito a todos eles e a presença de vários aqui conosco hoje. Também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos líderes regionais. Nós temos núcleos em várias partes do país, líderes que são voluntários, que trabalham em prol da causa do investimento anjo. Muito obrigada por todo o trabalho que vocês todos têm feito em favor da Anjos do Brasil e em favor do capital empreendedor. Gostaria de dar boas-vindas às autoridades e a muitos dos nossos parceiros presentes. Nós queremos agradecer a esses parceiros, não só pelo apoio e participação nesse evento hoje, mas também por todas as ações que nós temos realizado ao longo do tempo. Nós sempre dizemos que não seria possível para a Anjos do Brasil ter feito o que ela fez até hoje sem o apoio de tanta gente incrível que se dispõe a, com conhecimento, com relacionamento, nos ajudar. Eu falo que a gente trabalha com capital empreendedor, então sempre essa parte da inteligência ela é fundamental, e isso nós temos experimentado muito também dentro da Anjos do Brasil. Gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores especiais que cuidam de toda a nossa operação. E nós estamos fazendo tudo isso aqui por conta que acreditamos que o investimento anjo pode fazer a diferença para o Brasil. Isso só foi possível hoje, esse evento, pelo apoio dos nossos patrocinadores, a Derraik Menezes. Muito obrigada pela presença aqui, Rodrigo Menezes. O apoio, o patrocínio da IBM, a parceria acadêmica com o Centro de Empreendedorismo da FGV, que nos recebe aqui na sua casa hoje. Muito obrigado, Thales Andreassi, por nos receber aqui novamente. E ao apoio institucional da Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimento. Também gostaríamos de destacar o apoio e a presença das redes de investidores anjos parceiras, a Gavia Angels, a Harvard Business Angels of Brazil, a TI Angels, a Vitória Investidores Anjos, e também a Scala, representando todas as redes de investidores anjos da América Latina e do Caribe. Muito obrigado pela presença de todos vocês, é incrível para nós estarem aqui. Então, como eu disse, nós vamos inverter um pouco a ordem, então eu gostaria de chamar aqui ao palco o Rodrigo Menezes, para que ele possa fazer a abertura desse evento com a palestra sobre investimento anjo e co-investimento no mundo. Dessa vez, a gente está bastante satisfeito em ter a presença de alguns investidores estrangeiros. So, welcome, Jim. We are very happy to have you here. Also, Eric. Muito obrigado, Paulo Andrés, por estar aqui com a gente. Thank you so much, Yuri, for being here. Vem cá, Rodrigo, vamos lá. Eu vou tentar ler. Eu sempre tento ler a tua biografia, nunca eu leio inteira. Não precisa, né? Então, eu vou falar só uma coisa. O Rodrigo é um cara incrível. Ele participa ele faz as palestras legais da Anjos do Brasil sempre, porque as palestras dele são simplesmente incríveis. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez com a gente hoje. E eu falo que a parte mais legal do currículo dele eu não vou deixar de falar. Ele é membro do Conselho da Anjos do Brasil, entre muitas outras coisas. Obrigadíssima, Rodrigo, e obrigada pela flexibilidade também. O palco é teu. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Bacana ver vocês aqui. Parabéns para a Maria Rita, parabéns para o Cássio, parabéns para a Anjos do Brasil por continuar esse investimento, que é um investimento mais do que anjo no ecossistema. Então é muito legal, a gente já está, acho que no 3º congresso da Anjos do Brasil para investidores anjos. Essa palestra, na verdade, era bom que ela ocorresse depois do ministro, porque assim a gente podia cobrar dele um monte de coisa, mas vai ser legal também tê-lo aqui. E a percepção que a gente tem é de que o governo, e não à toa o ministro vem, mas é de que o governo está sensível um pouco ao que nós defendemos, ao que nós queremos para
incentivar o nosso ecossistema. O que eu vou falar aqui hoje? Como investidores estrangeiros, anjos, né, investem no Brasil. Então, a ideia é dar uma percepção para vocês, acho que realmente vai ser melhor no microfone. Todo mundo ouvindo? Bem. Então, a gente falar como os investidores anjos investem no Brasil, e eu queria começar com uma provocação. Os anjos estrangeiros investem no Brasil? Quem aqui tem experiência de investimento anjo com um investidor anjo estrangeiro investindo em startup brasileira? 1, 2, 3. Nós somos, não sei, aqui eu acho que o número de inscritos era bastante, talvez aqui eu vou contar uns 100 que a gente tem na sala. Então, a grosso modo, 3% de nós temos aqui a experiência, ou vimos, um co-investimento de um investidor anjo estrangeiro investindo em empresa brasileira. E aqui, antes da gente passar para o próximo slide, tem algumas razões da gente só encontrar 3 exemplos. Há mais, mas tem algumas razões. A primeira é que a natureza do investimento anjo, em geral, ela é localizada. Então, a gente fala, se eu sou um investidor anjo de São Paulo, apesar do meu sotaque carioca, mas se eu sou um investidor anjo que mora em São Paulo, estou aqui, eu naturalmente tenho mais afeição no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, de acompanhar a natureza do investidor anjo, é de acompanhar o projeto, é de abrir portas para a startup, de abrir portas para o empreendedor. Então, por que mesmo eu vou investir em Manaus? Ou por que mesmo eu vou investir em Munique? Então, acho que essa é a primeira razão pela qual a gente vê tão poucos casos de investimento anjo no Brasil, e talvez essa máxima valha também para mercados maduros. Mas ela acontece. A gente contou aqui 3 exemplos. Vou contar o meu exemplo, da pessoa que está ali. Qual é o seu nome? Ian. Do Ian e do Cássio. E há mais exemplos. Obviamente, dentro do escritório, a gente já fez outros investimentos anjos de estrangeiros alocando recursos para empresas no Brasil. Mas a gente não vai ver tanto isso. Mas quando a gente vê, tem uma vantagem enorme, e a gente vai seguir um pouco mais adiante para falar sobre isso. Então, o que a gente vai discutir aqui hoje sobre esse tópico especificamente? Onde é que esses anjos investem? Então, vamos pegar, olha, aqui tem 3 exemplos a mais que a gente conhece, talvez eu somaria aqui uns 10, talvez na palma da mão. Como eles investem, com quem eles investem. E aqui tem uma situação curiosa, que é a situação inversa, que apesar de não ser o título da palestra, eu acho que é bacana a gente abordar também. Então, de falar investimento anjo brasileiro no exterior. Então, dizer, pô, qual é a situação em que eu saio para contradizer a máxima que falamos aqui há 2 minutos atrás, de que o investidor anjo é localizado, eu vou fazer esse investimento só na cidade de São Paulo, onde eu tenho mais afeição, onde eu conheço mais os projetos e posso estar mais próximo do projeto. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre isso também. Onde investem? Quais foram os casos que a gente viu e que a gente continuamente vê? Empresa de ex-aluno ou de aluno. Então, a gente costuma ver um aluno brasileiro, um cara que vai fazer um MBA em Stanford, um cara que vai fazer MBA em Berkeley, vai fazer MBA sei lá onde. Esse cara, muitas vezes, até não foi mordido ainda pelo bug do empreendedorismo. Quando chega lá, ele é mordido, é picado por esse inseto. Ele fala que vou empreender. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou empreender. E ele vai discutindo com pessoas que talvez ele veja como mentores. Então, é muito comum que nós, pelo menos a gente já viu isso, muito comum dentro dessa ótica de que é reduzida, obviamente, mas é comum que nós vejamos professores das faculdades investindo em projetos dos alunos brasileiros ou dos alunos de qualquer outro país, mas que estão voltando para o seu país, e que ele faça esse primeiro investimento. E, de certa forma, isso é um carimbo. E esse carimbo é bacana porque ajuda muito. Esses professores, eles normalmente são investidores anjo da região, do Vale do Silício ou de qualquer outra região, e fala, pô, se esse professor aqui, que já investiu nesses 20 projetos, investiu nesse cara, eu vou investir nesse cara aqui também. De certa forma, é um selo que facilita um follow-on, que facilita uma próxima caminhada. Onde mais os investidores anjos estrangeiros colocam seus recursos?
né? Por quê? Em setores que têm experiência. Então, se eu sou um investidor anjo de life science, se eu sou um investidor anjo de farma, e tem um projeto de farma de um cara no Brasil, mas de um setor que eu conheço, que eu estou afeito, eu posso conhecer ou não o empreendedor, eu vou fazer esse investimento. Isso é menos comum do que em empresa de um empreendedor que tenha sido aluno ou ex-aluno de alguma universidade fora do Brasil. Follow-ons. Então, aqui em follow-ons, talvez esse seja o caso mais comum de todos, e simplesmente, olha, eu sou um investidor anjo, investi na empresa. Vamos pegar o mesmo exemplo lá do aluno, do cara que era de Stanford, foi investido pelo anjo, então eu vou seguir no processo de investimento. Ou eu simplesmente tenho uma nova oportunidade de seguir um follow-on. Empresa do portfólio de aceleradoras. E aqui é especialmente comum quando a gente fala de aceleradoras que são globais. Então, talvez os exemplos mais emblemáticos sejam a Wayra. Então, a Wayra, a gente vê várias das startups da Wayra, isso não é uma informação que eu não posso ir além disso, mas não é uma informação confidencial, de que várias startups da Wayra receberam investimento anjo de investidores anjos estrangeiros. E aí, obviamente, conseguiram acessar isso muito pela presença da Wayra em outros países. A Wayra está presente, eu acho que em mais de 15 países, vê projetos que têm semelhança a um projeto que está na Alemanha, um projeto que está no Brasil, são projetos iguais, de falar, poxa, aqui tem uma baita oportunidade, pode até se bobear, fazer uma joint venture entre os projetos da Alemanha e o projeto brasileiro, e aqui, então, aparece uma oportunidade para investimento anjo. E mais do que isso, aqui já tem, vamos lembrar da história do selo. Esse selo aqui é ainda melhor, dizer, olha, pô, já passou por um processo de aceleração, pô, tem um brand ali forte, um brand Wayra, um brand Telefônica, então a gente vê isso acontecendo também. E onde mais esses investidores investem? Em copycats. Então, modelos testados em seus países. Então, a gente vê isso acontecendo também, eu juntaria ali com as empresas de alunos ou ex-alunos, a gente vê com bastante frequência de falar, pô, mas por que copycat? Porque já testou aqui, funcionou, deu certo, vamos para lá. E a gente também, aqui vai talvez uma opinião pessoal, o projeto de copycat, poxa, tem tecnologia, não tem tecnologia? Não tem, muito provavelmente não tem, ou é uma cópia, mas de falar, peraí, então se eu abrir uma padaria, eu estou copiando a padaria, a primeira que foi feita na França, em 1600, sei lá quando foi feita. Então, dizer, poxa, o copycat ele pode ter a sua natureza positiva, dizer, olha, isso aqui é aplicável a esse mercado. De alguma maneira tem que se tropicalizar aquilo, mas é aplicável àquele mercado. Então, também é bastante comum a gente ver com os modelos testados nos seus países. Como investem? Então, legal. Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar, por acaso, temos investidores estrangeiros aqui, então a gente tem o Yuri, o Paulo, o Dima. Eu vou usar o Paulo porque é português, então vai entender tudo o que eu vou dizer, para facilitar a vida. Diz, olha, o Paulo quer investir no Brasil, né? Ele quer investir de forma direta, então quer falar, não é mais a minha startup, que eu investi na startup de Portugal, que essa startup de Portugal veio, então, para operar no Brasil. Não, eu vou investir numa startup brasileira. Como é que o Paulo vai estruturar esse investimento? O Paulo talvez tenha um veículo próprio dele, situado no exterior. Então, ele pode ter uma holding dele em Portugal, ele pode ter um veículo em Cayman, ele pode ter um veículo em Delaware, ele pode investir como pessoa física, então ele pega o dinheiro dele simplesmente que está no banco e faz a alocação na startup brasileira. Então, ele vai ter o seu veículo próprio. Ou o Paulo chega lá no escritório, obviamente a gente vai adorar isso porque a gente gosta de cobrar honorários. Então, o Paulo chega, a gente cobra um pouco de honorários e fala, Paulo, vamos montar aqui uma estrutura, talvez para esse investimento faça sentido a gente ter um veículo específico para isso daqui, porque o Brasil tem algumas questões de proteção do investidor que a gente precisa tomar cuidado, que não é exatamente da mesma forma que funciona em outros países ou em Portugal. Você aqui talvez não esteja tão seguro como investidor. Vamos fazer alguma coisa aqui que faça sentido? Vamos, então a gente vai fazer um veículo para o Paulo no Brasil. O Paulo investir como pessoa física, possivelmente no Brasil não será a melhor modelagem de investimento. Então, o que a gente tem é o Paulo fazendo um veículo aqui, uma limitada, ou é uma SA, porque, de repente, não é só o Paulo, é o Paulo e mais 8 investidores anjo da rede dele que vão investir no Brasil. Então, a gente vai e monta um veículo para fazer isso. E aí, aqui entra a parte boa de falar, poxa, mas o Paulo é português, ele não está acostumado
a fazer um processo de investimento no Brasil, talvez fora de Portugal, até foi presidente da IBAN na Europa, então talvez tenha investido em outros países da Europa, mas no Brasil nunca investiu. Mas aqui a parte boa que a gente vai dizer para o Paulo é falar, olha, aqui é muito parecido com o investimento que você faz em Portugal, que é muito parecido com o investimento que se faz nos Estados Unidos, que é muito parecido com o investimento que se faz na França, e assim por diante. Ele vai fazer um investimento que vai ser direto ou indireto, então ele vai comprar equity da empresa, então vai pegar lá 10%, 15% de equity da empresa, ou ele vai falar, olha, quer saber, eu ainda estou fazendo meu primeiro investimento no Brasil, eu ouvi falar que talvez essa questão de investimento, de proteção do investidor, tenha aí uma interrogação de preocupação. Poxa, talvez seja mais bacana fazer um modelo de investimento indireto. Então, eu vou fazer um contrato de opção ou um contrato de dívida. E aí, nesse momento do contrato de dívida, a gente vai trazer o dinheiro para o Brasil, que é onde a gente entra nos requisitos legais mínimos. Já voltaremos a ele. Os termos e condições desses documentos vão ser muito similares ao que o Paulo está acostumado a ver em Portugal. O que ele aprendeu quando ele começou a fazer investimento anjo foi olhar para mercados maduros, ou mais maduros do que Portugal era naquele momento. Então, quando ele foi para os Estados Unidos, para a Inglaterra, falou, poxa, então aqui eu tenho um convertible debt, aqui eu tenho shareholders agreement, aqui eu tenho investment agreement, aqui eu tenho cláusulas de tag, aqui eu tenho uma proteção, né, para o acionista minoritário, eu vou ter alguns vetos. A única coisa que talvez o Paulo não saiba é dizer, olha, no Brasil, diferentemente do que acontece, não sei como é em Portugal, vamos aprender até com você hoje, mas fala, olha, diferentemente do que acontece em algumas regiões, especialmente no Vale do Silício, aqui o investidor ainda tem mais força do que o empreendedor. O empreendedor no Vale do Silício, pelo caráter de inovação, e muitas vezes tem ótimos projetos, e aí investidores bidando pelo mesmo projeto, acaba que o empreendedor, em algumas situações, tem mais a força que o investidor. Aqui a gente ainda está num cenário onde o investidor tem mais força que o empreendedor. E a gente vai falar isso para o Paulo, vai dizer, olha, tem isso daqui, mas aqui talvez você tenha que ter algumas proteções adicionais, é melhor a gente fazer a dívida do que um investimento direto. Aqui a gente talvez tenha que ter uma cláusula de put option a R$1. Então, por quê? Porque eu não quero ficar para pagar a luz. Então, porque apagar a luz no Brasil pode ser muito trabalhoso. Então, o empreendedor que apague a luz, eu vou perder meu dinheiro, tudo bem, faz parte da vida, mas não vai além disso. Então, a gente tem termos e condições que são familiares ao que o Paulo está acostumado a ver em Portugal e em quaisquer outras práticas do mundo, mas são tropicalizados, a gente traz um pouco para a realidade local. Quais são os requisitos legais mínimos para que o Paulo faça o seu investimento? Lembre-se, o dinheiro do Paulo está lá em Portugal. Então, ele tem que fechar um câmbio, ele está em euro, então, se ele vai trazer dinheiro do Brasil, a gente tem que fechar um contrato de câmbio. Tem que ter um CPF e um CADEMP. CADEMP é o registro de Banco Central, então tem que ter um CPF estrangeiro. Se ele tem um veículo, ele vai ter que ter um CNPJ. E ele tem que ter um representante legal no Brasil. Aqui nós não vamos entrar nos detalhes do que é aplicável aonde, a outras obrigações, mas aqui a gente quer tratar de forma genérica. E é curioso, eu estava em Israel, na missão da Anjos, da BVCAP, há 3 semanas atrás, e eu dei uma palestra lá na Câmara de Comércio Brasil-Israel. E um dos principais pontos que a gente teve, estou vendo ali o Boas, um dos principais pontos que a gente teve que olhar é de que havia uma insegurança enorme, e foi a primeira vez que eu me deparei com isso, na questão de como tirar o dinheiro do Brasil. De falar, pô, mas espera aí, se eu colocar 1 milhão e eu ganhar 10 milhões, eu consigo tirar 10 milhões? Eu não ouvi essa pergunta, mas era quase como se fosse, porque eu acho que talvez ela fosse muito ofensiva. Mas o Brasil é a Venezuela? Então, dizer, poxa, em que você coloca o dinheiro e você não consegue tirar o dinheiro. E aqui é uma característica de que, quando a gente está conversando, às vezes a gente se depara um pouco com essa preocupação, mas essa, como nós, brasileiros, sabemos, é uma preocupação desmedida. É simplesmente 3 dias para o dinheiro vir, 3 dias para o dinheiro ir embora. Então, isso aqui é tão simples quanto isso. Tal como é fazer um investimento nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, onde quer que o valha. Então, a gente tem alguma burocracia para seguir? Sim, mas representante legal, por exemplo, você precisa também nos Estados Unidos para fins de citação, tal como a gente precisa aqui. Então, há algumas características de falar, poxa, mas o Brasil é burocrático. É mais burocrático, talvez, de alguns outros países, mas a gente também, os outros países também têm que seguir o seu próprio rito. Com quem investem?
E aqui é uma questão que é muito difícil. Tirando o caso do investimento do aluno ou ex-aluno daquele professor, e tirando o caso da aceleradora, esse investidor anjo estrangeiro sempre vai investir com um investidor anjo local. Bom, eu não conheço o mercado. Se eu sou brasileiro e vou investir na Inglaterra, eu naturalmente não conheço aquele mercado. Então, de falar, poxa, mas tem uma oportunidade, eu talvez precise acessar a rede de anjos na Inglaterra para saber, olha, como é que vai ser o acompanhamento desse projeto, como é que vai ser o fornecimento de documentos, o que vai fazer a diferença dentro desse projeto, desse investimento. Então, é de colocar aqui e falar, olha, poxa, a natureza do investimento, anjo, voltamos ao começo da conversa, é de que eu esteja localmente presente. Se eu já não vou estar, pelo menos que eu tenha alguém localmente que possa fazer isso. E nós dois, eu, brasileiro e o estrangeiro, teremos o interesse disso andar. Aqui, o parceiros locais não anjos entra muito na figura da aceleradora, ou então fundos de seed, fundos de venture. A gente tem visto cada vez mais no Brasil, e isso é legal, co-investment. Então, o que a gente tem acompanhado de fundos fazendo investimentos num mesmo projeto com 3 fundos, 4 fundos, às vezes, 2 fundos, e também acontece com o investidor anjo. A gente tem visto fundo brasileiro de seed de venture, especialmente fundo de venture para Series A ou seed, em que eles vão ao exterior para buscar knowledge. Então, de falar, poxa, eu estou investindo aqui numa empresa, sei lá, de biotecnologia. Então, biotecnologia, a gente tem alguma tradução em biotecnologia, ou numa empresa de agritech, e aí tendo uma tradução na empresa de agritech, mas, olha, eu preciso talvez de um conhecimento específico, esse projeto é um projeto que é similar a um projeto de agritech que foi investido em algum outro lugar do mundo, eu vou buscar esse conhecimento. Bom, mas eu vou buscar esse conhecimento com outro fundo? Talvez sim, mas é muito comum buscar esse investimento com um anjo, de falar, olha, qual foi o anjo que já investiu em um projeto como esse, algum anjo profissional ou não profissional, ou que seja do setor. Então, a gente viu isso em 2 casos, inclusive recentes, no escritório. Então, onde os fundos brasileiros saíram para buscar investidores estrangeiros e buscaram e trouxeram anjos. Né, e falaram, olha, esse cara aqui, ele não estava em busca do dinheiro desse anjo. Era um smart money, obviamente era a abertura de portas no exterior, de como é que isso funcionaria no caso de eu trazer esse conhecimento para cá. O cara não vai estar aqui, então, se é o Paulo, por exemplo, que é um investidor, eu não vou conseguir ter o Paulo aqui. O Paulo mora em Portugal. Mas eu posso falar, Paulo, a gente está com isso, você que investiu nessa empresa, o que você acha que a gente tem que fazer? Então, traz um baita conhecimento para isso. E aqui, e esse é o slide que eu queria que a gente se prendesse um pouco mais, investimento anjo brasileiro no exterior. Faz sentido? Faz. Na minha opinião, faz sentido. Mas espera aí, isso não é contraditório com o que a gente acabou de falar da natureza do investimento anjo, de que é local e que eu vou estar acompanhando o projeto no Brasil? Se eu faço um investimento anjo na Finlândia, como é que eu vou acompanhar esse investimento anjo na Finlândia? Aqui vai um pouco quando a gente pensa em várias razões para isso. Olha, primeiro, uma oportunidade. Então, pode ter uma oportunidade, eu posso ter um amigo na Finlândia. A Finlândia, eu sei que é um celeiro de tecnologia digital. Poxa, que podem sair bons negócios de lá, apareceu uma oportunidade. Eu não sou o smart money, eu sou o peer money, e está tudo bem. Então, é uma oportunidade que eu vou fazer o investimento na Finlândia. A segunda é, poxa, eu sou um investidor anjo profissional, eu já tenho, sei lá, 10 investimentos no meu portfólio, eu conheço como isso daqui funciona, e apareceu uma oportunidade. E essa oportunidade, inclusive, vai me dar oportunidade para outras das minhas 10 empresas que estão aqui no Brasil, ou para 3 dessas empresas, porque 3 dessas empresas são digitais, e eu, de certa forma, posso me aproveitar desse mundo na Finlândia, desse processo de investimento finlandês, para conseguir, inclusive, não só ter uma saída naquele projeto que eu investi na Finlândia, mas também ajudar a minha saída aqui dos projetos brasileiros. Então, a gente já entra, inclusive, numa necessidade de saída. De falar, pô, necessidade de saída por quê?
saída no Brasil é um desafio. Então, não tapamos o sol com a peneira. A gente fala, é um desafio, efetivamente, é um desafio para investidor anjo, é um desafio para fundo de seed, de venture. Talvez o desafio seja um pouco menor para private equity, mas também é um desafio. Então, a gente fala, é um desafio everywhere. É um desafio em todos os lugares, mas a verdade seja dita que, para nós, investidores anjos, e aqui eu coloco o meu chapéu de investidor anjo, fala, onde é que estão as alternativas de saída? Elas estão no Brasil, mas elas também estão fora do Brasil. E eu tenho que buscar essas alternativas fora do Brasil. Indo para o primeiro item, a migração de investimento, vou contar um caso para vocês. Eu sou investidor anjo de uma empresa, Brasil, empreendedores brasileiros, que depois nós recebemos uma rodada de investimentos de um fundo estrangeiro. Esse fundo estrangeiro ele colocou, olha, eu posso investir no Brasil, mas eu tenho uma estrutura aqui um pouco mais padrão, que eu faço Cayman, Delaware, Brasil. Tudo bem. Os anjos tinha sido um investimento anjo superlativo, os anjos falaram, olha, tudo bem, eu acho que a gente pode sim fazer essa migração. Então, o que aconteceu? Todas as participações que eram de equity, que estavam na empresa brasileira, essas participações, então, subiram para a estrutura offshore. E nós, então, nos tornamos sócios na estrutura offshore. É trabalhoso. Não é complexo, mas é trabalhoso. É recomendável? Depende do caso. Dizer, poxa, eu tenho que ir lá, tenho que botar na minha declaração de IR, fazer a alteração de uma coisa para outra. Eu, obviamente, ainda não tive nenhum ganho sobre aquilo. Então, eu vou para fora, será que soa um alarme vermelho na Receita Federal? Não soa nada. Eu estou declarando, saiu uma participação, eu fiz uma troca de ações, a grosso modo. Há outras formas de se fazer isso, mas, a grosso modo, eu fiz uma troca de ação. E aqui é de dizer, alguns investidores estrangeiros, eles são exatamente como esse fundo que eu disse a vocês. Olha, nós preferimos investir através de uma estrutura offshore que é já conhecida. Mas a gente pode investir no Brasil. Outros fundos são em menor número, mas eles também, às vezes, fazem dessa forma, dizer, olha, eu quero muito investir na tua empresa, mas eu quero que você migre a estrutura ou eu não vou investir na sua empresa. A gente nunca chegou numa situação como essa, onde é um dá ou desce, mas já foi falado por fundos, por clientes, ou a gente assessorando esses mesmos fundos, em que a gente viu essas situações ocorrerem. Os empreendedores, obviamente, tinham todo o interesse, mas nunca aconteceu numa situação onde o empreendedor falou, olha, cara, desculpa, eu sou aqui tão bom e tem tantas outras pessoas que querem investir no meu projeto que eu não estou afim de ir para essa estrutura, não. E aqui tem uma questão da migração dessa estrutura que, por enquanto, é uma regra que tende a mudar, até o que eu vou dizer agora, mas, por enquanto, as estruturas de fundos CVM brasileiras, elas não podem investir no exterior. Então, se a gente se encontra numa situação em que vem um fundo estrangeiro e tem um fundo brasileiro logo depois, ali nós somos investidores anjos, então vem esse follow-on, vem essa nova rodada, e a gente tem um fundo brasileiro junto com o estrangeiro, o investimento, em princípio, tem que acontecer no Brasil, porque esse fundo não vai poder fazer o investimento no exterior. Então, aqui entra uma questão de falar, olha, a gente teve, acho que com a BVCap, algumas reuniões na CVM, onde há uma tendência, isso que eu estou dizendo é público, foi até discutido no congresso da BVCap desse ano, lá no Rio, em abril, onde tem uma tendência para a liberação dos fundos brasileiros investirem também em estruturas offshore. Aqui tem uma questão que eu também queria falar, ainda dentro dessa migração de investimentos, é de que muitas vezes vem um empreendedor, e aí com os dois chapéus aqui, seja de investidor anjo ou de escritório, poxa, eu vou abrir a estrutura lá offshore, porque eu, na verdade, eu quero fazer uma captação com fundo estrangeiro, então você, investidor anjo, vai entrar lá fora e tal. E, às vezes, a gente se depara com situações onde, muito curioso, todo mundo adora isso, fala, não, pô, estrutura offshore, seja para o cara falar que, pô, tem uma estrutura offshore, que a gente fez isso. Em princípio, não faz sentido nenhum. Então, dizer, poxa, chegou um empreendedor, ele quer fazer um investimento, então,
a empresa no Brasil vai operar no Brasil, mas porque ele quer receber um investimento do exterior, ele vai logo de antemão abrir uma empresa lá fora? Não faz sentido. E eu, investidor anjo, vou embarcar nessa? Também não faz sentido. Poxa, mas será que isso não prejudica a captação futura? Não. A resposta é assertivamente não. Não há qualquer prejuízo. Nós nunca vimos nenhum fundo estrangeiro deixar de fazer investimento porque a estrutura primeira estava no Brasil. A gente vai lá e volta, por exemplo, da migração de investimentos. É simples assim. Uma outra questão que também nós nos deparamos em ver investimento anjo brasileiro no exterior é um pouco da ânsia de conhecimento que nós temos, ou todos devemos ter. A gente viu alguns investidores anjos brasileiros fazendo investimento no exterior por aprendizado. Especialmente aí aqui entra muito os Estados Unidos. Onde falar, poxa, eu quero aprender como é que funciona a dinâmica de investimento anjo lá fora. E aqui o que a gente mais ouve de dizer, cara, é tão pior, porque os termos, quando você está fazendo investimento no Vale, você acompanha os termos. O empreendedor coloca os termos, se tem um VC na mesa, o VC discute, mas isso acontece. E a gente viu isso, não viu para outros lugares. Eu quero aprender com investimento anjo em Portugal, na Inglaterra, na França, em Israel. Não. Nesses outros lugares é literalmente por uma oportunidade ou por qualquer dessas outras razões que a gente viu aqui. Tá? De Rafael para Menezes. Ashley Madison, é isso? É um site para adultos se encontrarem. Começou legal. O site vale 1 bi e foi para a Inglaterra fazer IPO. Negócios como esse que entram numa grey area moral tem espaço hoje no Brasil? Só estrangeiro investiria? Primeiro aqui, foram para a Inglaterra para fazer IPO porque na Inglaterra eles têm um mercado de acesso que chama AIM, em que é um mercado que empresas com esse valuation aqui têm mais facilidade de captação. Eu não faço ideia da resposta à segunda pergunta. De falar, eu sendo casado, talvez eu não investiria nisso, porque minha mulher ia achar que eu estou querendo alguma coisa. Mas talvez se eu fosse solteiro e não tivesse nenhum problema religioso, uma hora eu ia falar, cara, não tenho mulher, não tenho filho, eu vou investir aqui porque isso aqui deve dar uma baita oportunidade de ganhar dinheiro. Então, eu não vejo nenhum problema aqui para investir, exceção feita se você é casado ou se você não é, porque o seu cônjuge vai ficar com dúvida. Dominique, da DAX. O anjo não investe em ideias e só em anjos locais. O anjo não investe em ideias e só em anjos locais, parceiros locais? Isso não enfraquece a ideia de anjo investir em inovação? Não, eu acho que não. Aqui o anjo também pode investir em ideia, não é comum, mas desde que a ideia ela tenha um mínimo de razoabilidade para virar um protótipo, para virar um produto, para virar uma empresa. Então, acho que a gente já viu de falar, olha, aqui tem uma ideia genial que é levar o homem à Lua por $100 em 2 horas e meia e trazer ele de volta. Essa ideia é genial. Dificilmente ela é possível. A NASA não consegue fazer isso, os caras lá da SpaceX arrebentaram um jato tentando fazer isso. Talvez essa ideia não seja, mas de falar, olha, eu tenho uma ideia aqui de fazer um software para o mercado ortodôntico, para o mercado de odontologia, que é muito pulverizado, que nem mercado médico e tal. Eu sou um cara que sou desenvolvedor de TI, eu trabalhei muitos anos desenvolvendo software. Falar, peraí, esse cara sabe de TI, esse cara sabe desenvolver software, ele tem uma ideia que aparentemente fez sentido, o sócio dele é um dentista, que é um cara que conhece no mercado. Essa é uma ideia que faz sentido. Tem inovação nisso? Talvez não tenha uma inovação na medida que é um software, e dizer, poxa, software é mais um, mas tem uma inovação talvez no modelo de negócio onde ninguém conseguiu ali concentrar esse mercado. Gabriel Junqueira, da Max Obscart, eu acho que é isso. Qual a frequência e ações tomadas pelos investidores anjos no Brasil para com as empresas do nível acima das startups, mais enquadradas no sistema tributário do Simples Nacional?
com a frequência, ações tomadas com a frequência, mas o canal sistema nacional. Aqui, se eu entendi bem a pergunta, Gabriel, aqui é de falar como é que o anjo lida de manter a empresa dentro do Simples ou não dentro do Simples. A empresa já está faturando, então suponho que tenha sido isso que você quis dizer no nível acima das startups, mas enquadrados no sistema tributário do Simples. O Simples, ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim também. Tá? Eu quero desmistificar aqui um pouco a questão do Simples. Simples é muito bom para advogado. A gente hoje tem certeza, porque a lei mudou no ano passado. Então, para advogado é muito bom, porque as tabelas para sociedades uniprofissionais, né? Então, para contador, para advogado. Então, ela ficou muito boa, se você está abaixo do teto do faturamento dos 3,6. Mas aqui, o Simples, lembre-se que ele é tributo sobre faturamento. Então, se você está tributando sobre faturamento, você está tributando não sobre lucro. Talvez valha a pena você fazer lucro real. Pô, mas lucro real é complexo, Então, talvez não valha a pena, mas é uma conta que é importante de ser feita. Mas, olha, não estou tendo lucro, eu consigo jogar despesa dedutível. Porque quando a gente vai no contador, e é muito comum a gente ver isso, obviamente a gente vê outros contadores que não, mas é muito comum a gente ver o contador e falar, cara, entra aqui no Simples, vamos embora, porque o Simples é uma guia. É muito fácil no Simples. O lucro presumido também, de certa maneira, é fácil, mas pode ter algumas desvantagens. Mas aqui o Simples de dizer, olha, o investidor anjo, você está investindo, a empresa tem que ser limitada, não pode ser sociedade anônima, então significa que não pode ter um fundo ali. Essa é outra regra que talvez mude, inclusive, um pouco mais adiante. Então, dizer, olha, o Simples, ele pode ser uma vantagem, em princípio porque se você estiver na faixa menor, o teu recolhimento é menor, mas há de se fazer conta. Por mais simples que seja o processo, e, mais uma vez, vai valer a pena, há de se fazer conta e é importante que a gente saiba disso. Pessoal, acabei de ver uma plaquinha ali de fim, eu aqui sigo piamente as instruções da Maria Rita, então, se acabou o meu prazo, acabou o meu prazo. Acho que, felizmente, com aqui as perguntas e tendo respondido tudo, eu agradeço o tempo de vocês e me coloco à disposição para a gente conversar depois. Eu vou passar o dia aqui praticamente. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Rodrigo. Como sempre, uma delícia ouvir você falar. Acho que essa é uma discussão extremamente relevante, né? Nós temos, na Anjos do Brasil, em conjunto até com a BVCap, feito várias ações para que a gente consiga, e com a Apex, para que a gente consiga cada vez mais ter uma inter-relação entre os investidores anjos dos diversos países. A gente sabe que a gente, no Brasil, ainda é muito local e, muitas vezes, olha só para o Silicon Valley, né? A gente fala de investimento fora, para onde que a gente olha? Estados Unidos, Silicon Valley. O mundo é muito maior que isso, né? Uma das iniciativas nas quais a Anjos do Brasil está participando agora é o Scala. O Scala é um programa, nós já falamos isso no último congresso, quem esteve conosco viu o lançamento, é um programa para fomento à rede de investidores anjo na América Latina e no Caribe. Por que isso é interessante? Por que a Anjos do Brasil fez tanta questão de participar desse programa? Porque a gente tem não só acesso a mercado, a gente quer construir no Brasil empresas de classe mundial, empresas que possam sair do Brasil e que possam ir para o mundo inteiro, empresas, os famosos unicórnios. A gente acredita que existe potencial isso no Brasil e a gente quer cada vez mais empreendedores consigam olhar isso. E como a gente entende que é um dos caminhos para que a gente consiga cada vez mais fazer essas conexões, conhecendo outros investidores anjos e fundos de investimento do mundo inteiro. Então, o Scala é um dos nossos pontos de contato. Nós estivemos, como o Rodrigo disse, em Israel, numa missão organizada pela Anjos do Brasil, a BVCap, a Ângela está aqui nos representando, pela missão econômica do Consulado do Israel, que a gente está com o Boas e a Luciana em algum lugar, e foi incrível. Então, a gente consegue ter muito essas conexões, e a gente espera que isso cada vez mais facilite o contato dos nossos empreendedores, que são investidos por nós, com todos o mundo e que a gente consiga construir essas empresas de classe mundial.